Ah, o humor. Enquanto para alguns o humor é definido como uma faculdade humana complexa capaz de evocar riso, alegria, reflexões através de piadas, histórias, expressões faciais ou situações inusitadas, para outros, assim como para mim, pô, é só pra rir, cara. Nos tempos em que vivemos, existe toda uma discussão com relação entre os tipos de humor. Enquanto existe aquele humor ainda considerado inocente, também existe aquele humor mais complexo de se explicar, o chamado humor negro. Em alguns países também é responsável por dar voz de prisão a algumas pessoas, como nesse nosso Brasilzão, onde a desordem e o regresso prevalece. Mas esse não é o ponto deste vídeo. Hoje a gente não está interessado em descobrir qual a linha tênue entre o humor inocente e o famoso humor negro. E sim, como é possível coexistir um humor e um jogo no mesmo produto. E o melhor de tudo é como dá certo. Isso mesmo, hoje nós vamos tentar entender o humor de Like a Dragon, especificamente do Like a Dragon 7, protagonizado por Ichiban Kasuga, que após ficar preso por 18 anos, ele busca retornar para o mundo da Yakuza, mas percebe de que o mundo não é mais o mesmo. O Kantojo praticamente deixou de existir e a aliança Omi reina, tanto em Kanto quanto em Kansai. E agora ele decide se aliar a um mendigo, um ex-policial, uma ex-coach para entender exatamente o que foi que aconteceu entre as organizações. E por que seu chefe, que foi um dos homens mais honrados e respeitosos, atirou nele. Então, essa é a ideia do vídeo de hoje. Se você já ficou curioso, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos. Se não, meu amigo, o Kiryu ele vai ficar triste. Na série de jogos Yakuza, sempre tivemos essa mescla entre 90% de coisas sérias e aqueles 10% de coisas engraçadas. E desde que eu conheci essa franquia, isso nunca me atrapalhou. Eu acredito que seja por dois motivos. Primeiro, porque eles têm uma certa habilidade em colocar esses momentos em partes que não atrapalham de forma alguma a sua imersão na história principal, e também pelo fato de que sempre vi o povo asiático como pessoas que são por si só naturalmente engraçadas. Qualquer um que já assistiu uma série ou um reality show asiático concorda. O comportamento, as ações, as formas que eles reagem às coisas é muito engraçado. Então talvez nunca tenha começado Yakuza com essa perspectiva, o que me ajudou a aceitar essa mescla entre coisas engraçadas e sérias. Por esses dois motivos, na minha opinião, funciona muito bem. Mas eu também não vejo o humor de Yakuza como aquele tipo de humor que estamos acostumados a rachar o bico ou de doer a barriga de tanto rir. Que nem naqueles vídeos do YouTube ou naqueles reels do Instagram, que é o que eu acredito que seja o principal responsável pela maior parte dos vídeos engraçados e memes que viralizam na internet. Mas é um humor que na maior parte do seu tempo é um tipo de humor leve. Mas não porque eles não tentam ser engraçados de fato, e eles tentam muito na verdade. E eu acredito que isso seja pela barreira regional. E eu acho que qualquer um que tem meio neurônio no cérebro entende de que o que é engraçado aqui no Bochil, ou quer dizer no Brasil, não é engraçado no Japão, e vice-versa. Então eu acredito que seja por isso que boa parte das pessoas acha o humor de Yakuza bobo ou até sem graça. Principalmente Like a Dragon 7, que foi um jogo bastante julgado por esses motivos. Mas eu já vou chegar nessa parte. E o que eu quero dizer aqui é que o fato desse humor não ser necessariamente engraçado ao ponto de nós rirmos de fato, não tá dizendo que essa coisa deixa de ser necessariamente engraçada, mas é engraçado de uma forma leve, me causa uma boa sensação ao presenciar aqueles momentos, por isso que na minha opinião o humor de Yakuza sempre funcionou muito bem. Mas é claro que Yakuza tem sim aquele momento de humor que qualquer um entende, não importa de onde você seja. Em um momento específico do jogo, enquanto caminhamos pelas ruas de Kamurocho, encontramos um casal que inicialmente parecia estar brigando. O cara estava pedindo dinheiro para a namorada enquanto xingava a mulher no meio da rua. Então Kiryu acaba se envolvendo, dizendo que o homem deveria aprender a tratar uma mulher melhor. O cara não gosta da atitude de Kiryu e pula pra cima dele. E obviamente Kiryu derrota. A mulher questiona do porquê Kiryu estava batendo no namorado dela, percebendo que ele entendeu tudo errado da situação. Mas o namorado dela começa a pensar que o Kiryu era tipo um amante da mulher. Então pega um canivete para ameaçar o cara. E a mulher literalmente começa a gritar pela situação. Então aparece o nosso herói. Sim, esse cara aqui. Que para surpresa de todos é um mestre de judô. O cara literalmente aplica uma chave de braço do cara, enquanto pede para o Kiryu fugir com a moça. Ela continua gritando pelo namorado até que a polícia também chega no local. E ela explica toda a situação. O mestre de judô pede desculpa pela confusão, mas toma um tapa na cara da mulher e sai como errado ainda. E depois de toda essa confusão, Kiryu começa a conhecer esse mestre de judô, que na realidade é uma pessoa real, também conhecido como Shinichi Shinohara, ou para os mais próximos, o Homem da Cabeça Grande. Depois Kiryu aproveita para apresentar os melhores lugares de Kamurocho para o homem, já que ele estava de visita ao Japão, e no final Kiryu o desafia para uma luta na Arena do Purgatório, e os dois acabam virando amigos. Mas em Yakuza Kiwami também tem outros momentos engraçados, por exemplo, quando o Kiryu queria entrar em Shangri-La, que na cidade de Kamurocho é um tipo de puteiro de luxo. O problema é que o Kiryu queria entrar acompanhado da Haruka, mas o atendente não queria permitir, então ele simplesmente dá um soco na estátua de pedra para contestar o alerta do atendente. お客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ。多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。
também temos o Majima. Bom, o Majima sendo Majima, né? Mas esses são só alguns momentos para vocês entenderem de que o humor sempre existiu em Yakuza desde o primeiro jogo. O próprio Majima, desde o Kiwami 1, sempre foi um tipo de alívio cômico. Por exemplo, em Yakuza Kiwami 2, ele protagoniza um dos momentos mais engraçados de Yakuza. O melhor de todos é ele desarmando a bomba. Esse aqui eu não vou nem explicar, só assista. Akaya! はい。次は青やな。はい。なんや、腹の調子でも悪いんか？いや、故郷に残してきたお袋のことを思い出してしまって。なんでおかんと爆弾が関係あるんや？いや、お袋一人暮らしだから自分にもしものことがあったら。せやからこうして解除しとるんやろうが。でも親父、これでこの配線を解読できるんですか？アホか！俺がこないなごちゃごちゃしたもん分かるはずないやろが。せやけどやらにゃしゃあないからこうやって勘を働かしとるんやないか。勘なんすか？なんやお前、俺のこと信用しとらんのか？いや、そんなことはないっす。それならはよやらんけい。はい。あ、親父、最後の2本です。あ？へい、面倒や。どちらにしようかな、神様の言うとおり。決まった。赤や。親父、生きるか死ぬかの選択なんです。もうちょっと真面目にやりましょうよ。うっさいボケ、もう赤に決まったんや。それ貸せや。Ou ele tentando acessar a sala secreta do florista na base da cabeçada, irmão. 揃って不景気な面しとって。真島の兄さん、キリュウちゃん、絶体絶命のピンチって感じやな。おりゃ、邪魔や、どけどけ。おりゃ、ありゃ、おりゃ。どうしたんだ？ここのシステムが必要や言うたやろうが。うわりゃ、なんでやねん。なんで動かへんねや。うわりゃ、おいおい、大丈夫か？うわ太郎がいないのか？動けやくら、動けやこのボケ。おお、来たね。どうなってる？ Em Yakuza 3 nós temos até um pouquinho de humor negro, mas eu tô falando tipo assim, negro mesmo. A finalização do Kiryu Lukanda, que bom, tem que explicar alguma coisa. E Minei Yoshitaka literalmente mandando um alô no telefone, isso aí não tem nem o que falar, mano. ある。OK、ガーリ。 Ou o Rikiá fingindo ser amante do Kiryu, irmão. Essa foi de fuder. Bom, o fato que eu quero chegar é que Yakuza está repleto desses momentos engraçados desde o primeiro jogo lançado da série. E funciona porque, diferente de muitos jogos de outras mídias, eles sabem o momento exato de quando inserir aquele momento de humor.
Então chegamos no polêmico Like a Dragon, ou também conhecido por alguns como Yakuza 7, que muda completamente a dinâmica de Yakuza, que passa a ser um jogo com muitos mais momentos engraçados do que os outros jogos anteriores, por dois motivos. A mudança do personagem principal, que tem uma personalidade bem mais boba e menos séria do que o Kiryu, que é o personagem que a maioria de nós estamos acostumados, e também por mudar o tipo de gameplay do jogo, que virou um RPG de turnos, que foi muito bom pra mim na verdade, porque eu nunca curti muito esse tipo de RPG. Acabou abrindo muitas portas pra jogos que eu nunca nem sequer tive interesse real de jogar, Baldur's Gate que o diga. Esse jogo ele dividiu bastante a comunidade, já que enquanto alguns gostaram de acompanhar um novo personagem, uma nova história e um novo estilo de jogo, outros acharam o jogo bem mais bobo e sem graça por ter um número muito maior de piadas e coisas engraçadas do que os anteriores. Eu mesmo reclamei disso no meu primeiro vídeo no meu canal. Se você está procurando um jogo sério que adentra nesse mundo do crime e das máfias japonesas, Like a Dragon não é o jogo. Por mais que o jogo tenha assim os seus momentos sérios, na minha opinião eles não conseguiram fazer esse equilíbrio com relação aos outros jogos. E Like a Dragon, por incrível que pareça, não tem uma história ruim. Mas por algum motivo tudo parece meio cômico sem aquela emoção real que estamos acostumados nos outros jogos. Mesmo assim, ainda é um dos meus jogos favoritos de Yakuza. Não pela gameplay, nem pela história e nem pelo humor leve. Like a Dragon é um jogo que tem muitos momentos cômicos que deixa a gameplay bem mais divertida. Algumas missões secundárias são muito engraçadas, como a missão dos animais de circo que começa lá no parque principal de Yokohama, onde Ichiban conhece um domador de animais, que está fazendo um tipo de exibição de circo no meio do parque. E ele começa trazendo um urso pardo gigante. Ichiban pergunta se o animal é realmente inofensivo, e se ele não poderia escapar da cela dele. O domador confirma que sim, que tem um domínio completo daquele urso e que não tem chance nenhuma dele escapar daquela cela. E adivinha o que acontece? Ele escapa. E os dois começam a ficar totalmente desesperados com o urso, irmão. O domador pede para o Ichiban ajudar com o animal. Ichiban confronta o urso e leva ele de volta para a cela. No próximo dia, o cara traz um tigre. Ele também diz que o animal é manso, já que ele foi criado dentro do circo. E obviamente que ele escapa da cela também. Mas o Ichiban consegue confrontar o tigre e colocar ele de volta na cela. No último dia, ele traz um chimpanzé que parece inofensivo. E bom, o que você acha que aconteceu, irmão? Se você disse que ele escapou, você quase acertou. Mas ele não só fez isso, irmão. Ele literalmente conseguiu controlar uma escavadeira que tava no parque pré-reforma, cara. E por incrível que pareça, o Ichiban conseguiu vencer ele. As pessoas em volta acham que aquilo fazia parte do show e aplaudem. E depois disso, o domador do circo até tenta chamar o Ichiban pra trabalhar no circo. Mas ele sai correndo antes de sequer mesmo ouvir a proposta. Mas essa, meus amigos, é só uma das milhares de missões fodas que tem em Yakuza Like a Dragon. Também temos a missão do Kishi apimentado, onde Ichiban encontra um homem correndo muito rápido pela rua. O mais estranho é que ele estava em vermelho e estava exalando um tipo de fumaça. Ele descobre que foi porque o cara havia provado um kimchi, que é um tipo de prato típico da culinária da Coreia, mas esse por algum motivo estava muito apimentado. Ele pede uma porção para o senhor de idade que estava vendendo naquela rua. Quando ele prova, ele também sai correndo em uma velocidade insana. Após o efeito passar, ele conversa novamente com o senhor, perguntando o que exatamente ele tinha colocado naquele kimchi. Ele diz que era um tipo de pimenta específica que era chamada de garra do diabo, irmão. Percebendo que ele não estava conseguindo vender aquele kimchi pra ninguém, ele dá o resto pro Ichiban fazer o que ele quiser com aquilo. E quem diria de que aquele kimchi ia servir pra alguma coisa? Ele conseguiu ajudar um corredor que não estava conseguindo fazer um bom tempo no trajeto do parque, uma menina que estava querendo se declarar pro seu senpai que estava quase saindo da cidade, e ainda por cima ajudou uma senhorinha que estava tentando atravessar a rua antes que o sinal fechasse. No fim, a velha descobre quem era o vendedor daquele kimchi e compartilha a novidade com metade da cidade, fazendo com que o kimchi daquele homem ficasse extremamente popular nos moradores de Yokohama. Outra quest que eu também acho sensacional é aquela do cientista que criou o Sojimari. Ele compartilha com o Ichiban que criou um projeto para a criação de um aspirador bem maior para limpar as ruas da cidade. Por isso financia a pesquisa daquele cientista. Bom, obviamente que tudo dá errado no final. A máquina perde o controle e começa a sugar todos na cidade, incluindo o cientista. Mas essas são só algumas das quests que mencionei. E dizendo dessa forma pode não parecer engraçado. Até porque qualquer ser humano que se preze sabe de que quando você tem que explicar uma coisa engraçada ou uma piada, ela perde a graça. Mas, meu amigo, esse jogo é absoluto cinema demais. Mas temos outras coisas engraçadas, como as conversas em grupos, que são diálogos específicos entre os personagens em lugares específicos. E eu, na minha opinião, acho sensacional. São aquelas conversas sem pé nem cabeça que todo mundo tem com um amigo ou a família. 足立さんさ、何か私に隠してることない？え、なんだ急に。何にもないと思うぜ。潔白ってこと？もちろんだ。俺の身はいつも真っ白よ。異議あり。足立被告人は先日冷蔵庫にあった私のケーキを勝手に食べました。これは立派な窃盗罪に当たるものであります。あ、被告人、罪を認めますか？認めます。判決
足立光一は冴子さんと私にケーキをおごる系にしょつ。最後はわかるけど、なんでお前にまでおごらなきゃいけねえんだよ。Por mais que seja simples, eu acho muito divertido. Outra coisa que eu acho sensacional também são as conversas de bar que focam no vínculo dos seus parceiros com o Ichiban Kasuga. A história principal também, como eu disse, ela é muito boa. Chega a ser engraçado como o jogo consegue juntar um ex-yakuza, um mendigo, um ex-policial, uma ex-host, um ex-chefe da máfia chinesa e até um agente de uma das organizações secretas da cidade de Yokohama. Em um único grupo com tanta naturalidade que, meu amigo, eu não consigo nem descrever. E também temos a Eri. Bom, a Eri, né? Muito foda. E eu sinto que Like a Dragon foi importante pra mim porque ele foi literalmente um tipo de freio nesse mundo gamer que estamos vivendo. Hoje em dia o que eu sinto que reina nesse cenário são aqueles jogos onde você morre milhares de vezes até passar de um boss ou daquela fase. Jogos de tiro frenéticos onde você simplesmente nem consegue pausar o jogo, ou os famosos jogos competitivos. E eu já tive uma boa dose desse universo. Mas o que eu quero dizer é que cada ano que passa, jogar jogos se torna mais estressante do que realmente divertido na maioria das vezes. Principalmente para pessoas como eu que não suportam a ideia de perder uma fase ou uma partida onde você dedicou horas do seu tempo. Mas Like a Dragon não tem isso. Você só senta e relaxa, cara. Joga as missões secundárias, aproveita as conversas entre Ichiban e seus companheiros enquanto explora a cidade, ou até canta aquele karaokê. Like a Dragon é aquele tipo de jogo que não tem tempo ruim pra ser jogado. Não é muito fácil, mas também não é muito difícil, ou frenético ao ponto de te deixar mais com raiva do que literalmente se divertir. O jogo é bem engraçado e divertido, e ainda por cima é capaz do jogo te tirar umas boas risadas. Muitos pensam que o jogo é bobo ou sem graça porque esquecem dessa barreira regional que existe. O que é engraçado pra eles não é engraçado pra gente. Mas também não significa que deixa de ser humor necessariamente. Algo que eu achei bem foda é que em Like a Dragon e Infinite Health eles mantiveram a essência, só que equilibraram muito melhor o humor naqueles momentos de emoção. Temos tudo que já tínhamos de divertido em Like a Dragon, só que agora tivemos novas adições ao time, como Chitose, Tomizawa e o nosso velho amigo Kiryu Kazuma. Temos as famosas conversas sem pé nem cabeça entre os amigos, as sidequests muito fodas, algumas delas até trazem alguns personagens secundários do jogo anterior, e até aquelas conversas de bar sensacional entre cada membro do grupo. O jogo é muito foda em todos os aspectos. Como eu quero fazer vídeos dedicados apenas a esse jogo, eu não vou falar muito sobre ele. Irmão, pra você entender, o jogo ele é quase perfeito, se não fosse por aquela cena final entre Ichiban e Saiko que nem a amigo não me desceu até agora. Como sempre, nem a SEG, nem o estúdio de Yakuza entendeu o que queremos ver no final. A piada foi até legal no começo, cara, mas manter no final do jogo, cara, aí é foda. Mas só que zerou Infinite Health sabe do que eu tô falando. Que vergonha, Ichiban, que vergonha, cara. E pensar que eu escolhi você pra respeitar e ser a minha figura masculina. Bom, resumindo, o humor de Like a Dragon 7 não é aquele tipo de humor que te faz cair da cadeira de tanto rir. Ele é leve, às vezes bobo, e às vezes até um pouco estranho pra gente que é aqui do Brasil. Ele não quebra a história de forma alguma, ele não tenta ser profundo o tempo todo, ele só existe pra tornar a jornada mais divertida e humana. Ichiban e o grupo dele conseguem transformar a história de Yakuza em algo que parece uma conversa entre amigos na rua, com todas as besteiras e risadas que se envolve. Muita gente acha o jogo bobo por causa disso, e eu entendo. Mas pra mim, Like a Dragon 7 acerta justamente onde muitos outros jogos erraram. Ele te deixa relaxar, te faz sorrir sem forçar, e ainda te entrega uma história decente no meio de toda essa bagunça. No fim das contas, o que fica é que o humor ele é subjetivo. O que é engraçado para um japonês não é necessariamente engraçado pra gente, e vice-versa. Mas se você conseguir passar por essa barreira cultural, você vai encontrar um jogo que é muito gostoso de se jogar. Leve na medida certa e com aqueles personagens que você realmente torce pra dar certo. E é isso, Like a Dragon 7 não é perfeito, mas é um jogo que eu gosto pra caramba pelo que ele é. Um jogo que é um pouco bobo, mas consegue até tocar o seu coração de vez em quando. Se você curtiu o vídeo de hoje, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho aí de notificação pra receber os próximos vídeos. E agora eu quero saber de você, irmão. O que você acha do humor de Yakuza? É bom, é ruim? Funciona pra você? Eu quero que você me fala. Então não se esquece de comentar aí. Eu vou ficando por aqui e falou!